E aí, moçada, aqui quem vos fala é Joseil. Sejam todos bem-vindos ao canal Física com Joseil. Hoje teremos mais uma aula sobre leis de Newton e suas aplicações. Hoje temos corpos trocando forças normais, o famoso corpo empurrando o corpo. Considere um sistema formado pelos dois corpos que chamaremos de A e B, com massas diferentes. Vamos considerar 6 e 4 kg para cada uma delas. Se desconsiderarmos a força de atrito entre a superfície e os blocos, o sistema deve adquirir uma aceleração. Essa aceleração tem mesma direção e sentido da força resultante, de acordo com a segunda lei de Newton. Observe também que ao empurrar o corpo A, este entra em contato direto com o B. Logo, esses dois objetos, ou corpos, trocam forças de contato, que chamaremos de forças normais. Uma força que A aplica em B e uma força que B aplica em A. Vamos então calcular a aceleração do sistema e a força trocada entre A e B. Atribuindo alguns valores para o problema, como a massa sendo 6 e 4 e a força aplicada 50, podemos resolvê-lo de duas maneiras. Chamarei de resolução 1 a primeira e resolução 2 a segunda. Na primeira resolução, faremos o diagrama de corpo livre com os objetos separados. Então, reescrevendo ou desenhando o corpo A, temos 4 forças atuando sobre ele: o peso de A, a normal de A, a força F feita pela pessoa e a força de contato que B faz em A. Escrevendo a segunda lei de Newton, temos que força resultante é a massa vezes a aceleração. Agora, precisamos trocar a força resultante por uma soma vetorial. Veja que o sistema acelera para a direita. Eu tenho duas forças nessa direção, uma no sentido da aceleração e outra no sentido oposto. Utilizando a aceleração como referência, temos que F menos FBA é igual a massa de A vezes a aceleração. Lembrando que é apenas a massa de A, pois eu estou usando apenas o corpo A. Substituindo os valores conhecidos, 50 menos FBA é igual a 6A. Temos a primeira equação. Utilizando o mesmo raciocínio para o corpo B, temos 3 forças atuando sobre ele: peso de B, normal de B e a força que A faz em B, que formam para ação e reação FAB, FBA. A aceleração é no sentido dessa mesma força. Utilizando então a segunda lei de Newton, temos força resultante é massa vezes aceleração. A força resultante é apenas FAB, é a única força que eu tenho na direção horizontal e mesmo sentido da aceleração. Então temos que FAB é igual a massa de B vezes a aceleração, massa de B vale 4, temos que FAB é igual a 4 vezes A. Segunda equação. Neste caso, podemos resolver usando um sistema, somando as equações ou fazendo uma substituição. Então, depois de reescrita a equação de forma adequada, observe que FAB e FBA, pela terceira lei de Newton, formam para ação e reação, logo têm mesmo módulo. Então, se eu somar a primeira equação com a segunda, eu teria 50 mais 0, 50. Menos FBA mais FAB, como elas têm o mesmo módulo, eu corto, vai dar 0. 6A mais 4A, temos 10A. Ou seja, a aceleração é 5 metros por segundo ao quadrado. Para encontrarmos o valor da força que A aplica em B, basta utilizarmos a segunda equação, que é mais simples. Força que A faz em B é igual a 4 vezes a aceleração. Força que A faz em B é 4 vezes 5. Força que A faz em B é igual a 20 newtons. Para efeitos de verificação, podemos calcular a força que B faz em A. Devemos encontrar o mesmo valor. Utilizando então a segunda equação, ou no caso ali a primeira, 50 menos FBA é igual a 6A. 50 menos FBA é igual a 6 vezes 5. Menos FBA é igual a 30 menos 50. Menos FBA é igual a menos 20. Multiplicando os dois lados por menos 1, FBA é igual a 20 newtons, ou seja, mesmo módulo da força encontrada anteriormente. A segunda maneira de resolver esse problema é a seguinte: utilizando o mesmo sistema de forças,
os dois corpos com a mesma massa e a mesma força aplicada. Vamos considerar agora que A e B são um corpo só. Neste caso, é a soma das massas 4 e 6, seria um corpo de 10 kg. Então, essas forças trocadas entre A e B viram forças internas, logo elas não vão entrar na nossa equação. Assim, utilizando a segunda lei de Newton, temos que força resultante é a massa vezes a aceleração. A força resultante é apenas a força F, pois o peso e a normal não vão entrar nesse sistema. A massa é a soma delas, MA mais MB, vezes a aceleração. Temos 50 é igual a 6 mais 4 vezes A, 50 é igual a 10A, aceleração 5 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, em problemas onde é pedido apenas a aceleração, esse seria um jeito mais fácil de calcular. Agora, para achar a força trocada entre A e B, tem que isolar um dos corpos. A gente sempre isola o que tem menos forças atuando sobre ele, porque fica mais fácil ser resolvido, mas o valor encontrado sempre será o mesmo. Pegando o corpo B, reescrevemos peso de B, normal de B, força que A faz em B e a aceleração no mesmo sentido da força. Temos pela segunda lei de Newton que força resultante é massa vezes a aceleração, força que A faz em B, a força resultante, é a massa de B vezes a aceleração. FAB é igual a 4 vezes 5, FAB é igual a 20 newtons. Veja que eu tive que mudar o meu sistema de referência, no caso, pegando o sistema como um corpo só para calcular a aceleração e depois separando os dois corpos, fazendo um diagrama de corpo livre para achar a força. Uma pergunta agora: o que aconteceria com os valores da aceleração e das forças trocadas entre os corpos se eles fossem trocados de posição? Redesenhando o sistema, agora a pessoa empurra B em cima de A. Vamos utilizar a segunda resolução, que é mais rápida. Veja, força resultante é massa vezes aceleração. A força agora é só o F, vamos considerar os mesmos valores. A massa é a soma das massas vezes a aceleração. 50 é igual a 6 mais 4 vezes a aceleração. 50 é igual a 10A. Veja que a aceleração deu o mesmo valor, 5 metros por segundo ao quadrado. Primeira conclusão é que a aceleração não muda. Agora vamos pegar o corpo A, que ele ficou no lugar do corpo B. Ele vai ter menos forças atuantes. Então eu tenho peso de A, normal de A e força que B faz em A. Nesse caso, a resultante é somente essa força de contato entre A e B. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Força que B faz em A é igual a massa de A vezes a aceleração. Força que B faz em A é igual a 6 vezes 5, ou seja, 30 newtons. Veja que o valor modificou. Quando a gente empurra o objeto mais leve em cima do mais pesado, a força de contato aumenta. A aceleração nunca muda. Isso aí, galera. Obrigado por assistirem o vídeo até aqui. Um abraço e até a próxima.